Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio, 1º de 2026, nós vamos falar sobre o Globo de Ouro, 83ª edição dessa premiação que eu e a Kel temos a honra de sermos votantes. A Kel pelo 4º ano seguido, eu pelo 3º. Estamos aí, né, Kel, fazendo jus à fama de votantes internacionais, jornalistas internacionais, eu diria, porque, afinal de contas, além de votarmos no Globo de Ouro, temos oportunidades de entrevistar celebridades, não é? Esse ano a coisa foi chique. Essa última edição proporcionou para a gente no Cinematório a chance de falarmos com ninguém mais, ninguém menos que a Ariana Grande. Veja só, Ariana Grande. Entre outras artistas, cineastas, né, que estiveram aí com seus filmes no páreo para a disputa do Globo de Ouro. Alguns foram indicados, outros não, né, mas aos pouquinhos a gente vai liberando aí as entrevistas que a gente fez. Você já pode conferir no Cinematório papos que a gente teve com o diretor e o elenco de Valor Sentimental, né, o Joachim Trier. Também tivemos ali a minha xará, a Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård. Ele, inclusive, um dos vencedores do Globo de Ouro desta edição. E eu também pude bater um papo com a Rose Byrne, vencedora também do Globo de Ouro, pelo filme Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. Esse merecia um Globo de Ouro de melhor título dessa edição. O que você acha? Eu substituiria alguma outra categoria por essa, hein? Não vou dizer qual. Bom, a gente vai comentar aqui o resultado do Globo de Ouro, que aconteceu no último dia 11 de janeiro de 2026. Tivemos mais uma vez o Brasil em destaque na premiação, agora com o Agente Secreto, um ano depois da Fernandinha ganhar o Globo de Ouro com Ainda Estou Aqui. Dessa vez tivemos o Wagner Moura fazendo história com o Agente Secreto. E o filme também fez história, afinal de contas é o primeiro a ganhar 2 Globos de Ouro. Até então, filmes brasileiros só haviam ganhado um, né? No caso, a Fernanda Torres com Ainda Estou Aqui e o Walter Salles lá atrás com o Central do Brasil. Agora temos aí mais 2 troféus na estante do cinema brasileiro. Que honra, hein? E que felicidade. Nossa, bom demais, né? Bom demais, assim. E foi muito legal, assim, a entrega, né? Com Como Domingo, que até dançou junto com o Wagner Moura. E assim, né, merecidíssimo, um filme que tem muitas qualidades, né, a direção, o próprio trabalho do Wagner, que tá todo mundo aí reconhecendo internacionalmente, né, vendo como que ele é esse ator carismático, mas que também traz essas camadas dramáticas, né, tão intensas, assim, de uma maneira muito, muito entregue, muito verdadeira, né. E que é um filme tão brasileiro, né? Tão recifense, tão pernambucano. Isso é muito bom de ver, assim, espalhar pelo mundo, sabe? Que não é um filme feito para agradar a galera lá de fora. Exato. É um filme genuinamente brasileiro mesmo, assim, com tudo que a gente tem, assim, de cultura, sabe? Inclusive, eu gostei muito de terem inventado a tal da Santinha, né? Nanda Torres. É verdade. É verdade. Isso, sim, é cultura brasileira demais, gente. Deu certo, né? Deu super certo. E é isso, gostei dos discursos também. Achei paia que no discurso do Kleber, né, subiram a musiquinha pra poder cortar o tempo.
Olha, Mas eu acho paia, mas ele deu um vacilo ali, porque ele ficou pausando muito. Ele pausou muito, mas assim, cada um tem seu tempo, né? E eu acho que não tinha sido... A música não tinha sido levantada até então. Foi o único. Foi o único foi o que único. eles deram a corrida com ele, né? Então, mas, poxa, sabe? Não se compara ao que outras premiações andaram fazendo por aí. Ah, né? não mesmo. Eu não vou nem comentar, porque assim, achei um cúmulo do absurdo não chega do perto do desrespeito, né? Foi um desrespeito a premiação, a outra ocasião. premiação que fizeram. Eu fiquei de cara, todo mundo ficou de cara, né? Enfim, vamos então discorrer aqui sobre os vencedores do Globo de Ouro, Kel. Mas antes da gente começar a trazer aqui as categorias e a gente dar a nossa opinião sobre as vitórias, as surpresas, as esnobadas, a gente faz o convite para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório se juntar à nossa comunidade cinéfila. Estamos aí iniciando o ano de 2026 com novas ideias para os nossos podcasts, para os nossos conteúdos. Estamos investindo aí em conteúdo em vídeo, né? As entrevistas e tudo. No ano passado nós também fizemos aí um teste com uma live semanal. Então a gente quer, em 2026, dar uma incrementada, fazer uma reforma, dar uma chacoalhada nos conteúdos do Cinematório. Então a gente precisa muito do seu apoio, né? Porque quem faz parte do Cineclube nos ajuda a manter o nosso trabalho, a seguir em frente, né? Nos ajuda aí com o financiamento coletivo para a gente manter os podcasts, o site, os vídeos, tudo no ar. Então entre em cinematório.com.br, clique no link do Cineclube para você escolher como você pode nos ajudar. E fazendo parte do Cineclube, você, além de ter esse conteúdo especial, preparado só para apoiadores e apoiadoras, você tem prioridade em ter os seus desejos atendidos, né? Você quiser dar a sua opinião, quiser colaborar com as suas ideias para o futuro do Cinematório, o presente e o futuro do Cinematório, você pode entrar em contato conosco. A gente tem um canal de bate-papo exclusivo para apoiadores, então você tem esse meio de comunicação direto comigo e com a Kel. Bom, então entre lá em cinematório.com.br, clique no link do Cineclube e junte-se a nós. Kel, a gente falou aí um pouquinho do Agente Secreto. Vamos então já começar por ele, né? Porque pra gente aqui no Brasil foi a principal vitória, foi o principal resultado desse Globo de Ouro. O Agente Secreto ganhou o troféu de melhor filme em língua não inglesa e também o de melhor ator em filme de drama para o Wagner Moura. Ele concorria ainda ao troféu de melhor filme de drama. E foi a última categoria a ser anunciada e a gente ainda tinha uma expectativa ali de que poderia vir o terceiro Globo de Ouro da noite. Afinal de contas, os concorrentes do Agente Secreto nessa categoria, muitos deles também estavam na categoria de melhor filme em língua não inglesa, né? Então, se o Agente Secreto ganhou do Valor Sentimental, ganhou do Foi Apenas um Acidente, né? Então poderia ter a chance de faturar ali o Globo principal. Mas acabou que foi uma zebra, né? Foi o Hamnet que ganhou. Então nenhum dos três levou para casa esse Globo de Ouro. Depois a gente fala do Hamnet, mas o Agente Secreto. Vitória justíssima, não só porque a gente é brasileiro e porque a gente gosta muito do filme, do Kleber, do Wagner Moura, da Tânia Maria, que podia estar concorrendo a melhor atriz coadjuvante. Cara. Mas não foi, né? Infelizmente. Mas pelo menos ela foi muito comentada, né? Porque teve até matéria internacional falando sobre ela. Eu não entendi porque que não a levaram para o Globo de Ouro, né? Mas, enfim, logísticas que não são da nossa alçada. Mas a gente viu lá o Gabriel Leone, né? A gente viu lá outros integrantes do elenco. A gente falou, poxa, por que Tânia Maria não está lá? Seria a grande atração daquela festa, eu acredito. Mas
Ficamos muito felizes, né, com essa vitória. A gente ainda não tem no Cinematório o nosso podcast com análise de O Agente Secreto, mas aguardem, porque teremos, né, afinal de contas o filme está mais vivo do que nunca. Dia 22 de janeiro saem as indicações ao Oscar e os dedos estão cruzados para que o favoritismo se concretize. A gente esteja lá mais uma vez concorrendo a essa estatueta e, quem sabe, outras. Né? Não só melhor filme internacional, mas quem sabe outras. Afinal de contas, o próprio Wagner Moura se coloca agora como fortíssimo candidato a figurar entre os indicados a melhor ator. Isso foi bem interessante do Globo de Ouro desse ano, né? Já vinha numa crescente, assim, indicando a força do cinema global, né? Do cinema de outros países que não os Estados Unidos, em outras categorias, né? A gente já vem comentando sobre isso desde outras edições do prêmio, assim. Então, isso foi muito bacana, porque mostra como que o filme realmente tem, assim, um peso, né? Porque eu achei super difícil, assim, a concorrência, sinceramente. Sim, estava mais forte do que do ano passado. Sim, com Ainda Estou Aqui. Tava bem difícil, cada filme tem, sabe, suas qualidades, assim, muito específicas, muito próprias, e ganhou 2 prêmios, né, então foi bacana demais, assim, e a gente chega mais forte para a corrida do Oscar, não necessariamente por conta do corpo de votantes, que são corpos diferentes, mas porque tem muito dessa coisa da campanha, né? De ser, da visibilidade, de ser comentado, de gerar esse interesse. Isso é muito importante, importante. Então, eu fiquei bem feliz, assim, claro, como brasileira, mas também como cinéfila mesmo, de ver o quanto que a categoria tá forte, sabe? Ganhar é bom, mas ganhar em uma categoria que tá forte é melhor ainda. E vale ressaltar que Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente também concorriam com o Agente Secreto em Cannes. E lá em Cannes, o Agente Secreto ficou atrás dos dois, porque Foi Apenas um Acidente ganhou a Palma de Ouro e Valor Sentimental ganhou o segundo prêmio mais importante, né, o Grand Prix. Então, você vê que agora virou o jogo, né? O Agente Secreto passou na frente dos dois. Então vamos ver até onde vai essa dianteira, né? Mas a gente já está vendo que o Valor Sentimental, por exemplo, que vinha sendo cotado como um dos francos favoritos, né? Aqui, pelo menos na categoria de drama, porque no Globo de Ouro tem essa divisão de drama e comédia musical. A gente sabe que uma batalha após a outra tá disparado nas apostas, né, nos bolões aí, como o favorito para levar tudo no Oscar. Aqui no Globo de Ouro eles não concorriam entre si, né? Eu não sei uma categoria ou outra, por exemplo, coadjuvante, roteiro, né, direção, enfim. Mas isso é muito bom no Globo de Ouro, né? A gente vê que o Valor Sentimental já agora tá ficando para trás. Ganhou só um prêmio, né? Só o de ator coadjuvante pro Stellan Skarsgård, que eu achei, inclusive, injusto, porque eu gosto muito do filme. Gosto muito do Valor Sentimental. Para mim, um dos melhores de 2025, assim, disparado. Mas a gente viu que a concorrência está realmente muito forte, né? Não só em relação ao Agente Secreto, mas outros filmes que estão aqui no páreo, né? Então acaba que divide, né? Acaba que divide muito os prêmios, assim. Então, um filme como Valor Sentimental claramente merece vários outros reconhecimentos, vários outros prêmios, assim, mas quando você o coloca ao lado dos outros concorrentes, você também identifica que os outros concorrentes também mereciam, assim, então isso que é legal, assim, perceber a qualidade mesmo da categoria dos concorrentes e um tanto de filme que quem ainda não viu vai correr atrás e ver, porque como eu tinha dito antes, assim, cada um tem suas qualidades muito próprias, assim. Esse ano foi bacana demais de perceber isso, né? De entrar nesses vários mundos, assim. Você vê que, por exemplo, falando da categoria de filme em língua não inglesa,
a gente pode ver muitos desses indicados aqui se repetirem no Oscar. Né? Então, por exemplo, um filme como o No Other Choice, que aqui no Brasil vai se chamar A Única Saída, do Park Chan-wook, né, da Coreia do Sul. Esse filme concorreu no Globo de Ouro também em melhor ator, né, melhor ator, só que na categoria de comédia. E estava aqui também em filme em língua não inglesa. É também um forte concorrente, é um filmaço também, e poderia estar também aqui, sabe, disputando ali, né, pau a pau ali com os demais. A Voz de Hind Rajab, da Tunísia, também um filme fortíssimo, né? Também muito cotado aí para indicação ao Oscar. E o Sihat, da Espanha, que também é uma experiência bem diferente dos outros filmes. E um filme também que, assim, pode não agradar todo mundo, né? Talvez seja o que é mais divisivo aqui. Esse eu acho que é o divisivo, né? Na verdade. Os outros eu não vejo como divisivos, mas esse é totalmente. Mas poderia também estar aí. O destaque também aqui, se você observar, os distribuidores lá nos Estados Unidos, né? A Neon está com nada mais, nada menos que 5 dos 6 indicados. Só A Voz de Hind Rajab não é da Neon nos Estados Unidos. Tá rindo à toa a Neon, né? Tá rindo à toa. Não é? Então vejamos aí no Oscar o que vai se concretizar. E quando a gente fala de Oscar, quando a gente comenta o Globo de Ouro, é porque o Globo de Ouro é um dos últimos termômetros, né, para as indicações. Porque, diferente do ano passado, inclusive, a cerimônia de premiação do Globo de Ouro aconteceu uma semana depois, mas mesmo assim foi antes do início da votação do Oscar, né? Que enquanto a gente está gravando esse podcast, o pessoal da academia está lá votando. Né? Tá vendo os últimos filmes que tem para ver. Então, assim, a maioria das pessoas que estavam ali na plateia do Globo de Ouro, lá na recepção, lá, né? Eles votam no Oscar. Então, é um fortíssimo indicativo de filmes que poderão vir a ser indicados. Sim. Pensa, por exemplo, o quanto que a Eva Victor, de Sorry Baby, não está com grandes expectativas agora, depois que ela foi citada pela Julia Roberts, do nada, né? Assim, totalmente espontâneo. Muito espontâneo e foi muito bom. Durante porque ela realmente merece. O filme aqui no Globo de Ouro só foi indicado a melhor atriz para Eva Victor, né? Mas poderia estar concorrendo também a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Com certeza. Então, agora que ele, né, mesmo ela sendo talvez a menos cotada ali da categoria para ganhar o Globo de Ouro, agora com esse destaque que ela ganhou da boca da Julia Roberts, da Julia, né? Que foi nossa, a Julia quando levantou, todo mundo aplaudiu, porque vê nela, né, essa grande estrela, eu acho que ela é muito querida lá entre eles, a indústria, e é muito querida entre a gente, né, tipo, sim. Então, assim, é uma baita de uma recomendação, a Julia Roberts falando no Globo de Ouro, vejam esse filme. Poxa, é quase um prêmio também, sabe? Sim, sim. Inclusive, queria destacar aqui um momentinho que quando o Wagner foi receber o prêmio, ele recebeu um cheirinho da Julia Roberts. Olha, recebeu um abracinho, um cheirinho, que aquilo ali eu falei, opa, que beleza, hein? Que beleza. já tava sendo premiado desde essa hora, assim, sabe? Foi muito legal, porque ela tava bem no início, assim, quando tá perto do palco, né? E tem a escada. Sim. Então, todo mundo passava por ali, e aí quando ele passou, sabe? Foi aquela coisa gostosa, assim. Eu falei, que lindo isso. Muito legal. Bom, falando do Wagner Moura, né, a categoria de ator em filme de drama, tinha também o Dwayne Johnson, por Coração de Lutador, Jeremy Allen White, por Springsteen, Salve-me do Desconhecido, o Joel Edgerton, por Sonhos de Trem, Oscar Isaac, por Frankenstein, e o Michael B. Jordan, por Pecadores. Desde o início, o Wagner Moura e o Joel Edgerton eram colocados como os prováveis vencedores, né, mas a gente não pode menosprezar os demais talentos aqui,
Eu citaria, inclusive, o Dwayne Johnson como um dos meus atores favoritos dessa categoria. Eu gosto muito dele em Coração de Lutador. Adoro também o Joe Edgerton, um ator competentíssimo, que está tendo agora essa grande chance, né, de ser um protagonista. Ele geralmente é o coadjuvante nos filmes, e aqui ele tem esse grande papel. Um filme que foi exibido no comecinho do ano, né? Foi lançado no comecinho do ano no Festival de Sundance e teve essa carreira, trilhou essa carreira, né? Muito boa aí durante o ano, e chega com tudo aí, né? Praticamente um ano depois será aí um filme também que veremos ser indicado ao Oscar em algumas categorias, eu acredito. E o Michael B. Jordan, né? Com sua dupla atuação em Pecadores, também um adversário, né, entre aspas aqui, muito forte para o Wagner Moura, né? Então a gente teve essa categoria bem interessante. Eu diria que, olha só, o Jeremy Allen White, que é um ator super queridinho lá também, né, por causa da série The Bear, o Urso, ele tá ótimo como Bruce Springsteen, mas eu diria que dessa categoria aqui ele acabou sendo assim, o mais ofuscado dos 6. Porque até o Oscar Isaac, que para mim foi uma surpresa ser indicado por Frankenstein, aliás, eu nem esperava que Frankenstein fosse ter tantas indicações ao Globo de Ouro, mas acabou sendo um dos que teve mais chances ali de prêmios, né? Não ganhou nenhum. Mas ele, numericamente, né, ele se destacou. Mas até o Oscar Isaac eu acho que tá melhor que o Jeremy Allen White aqui. E isso sem menosprezar o Jeremy Allen White, que eu acho que tá ótimo. Mas numa escala eu colocaria ele por último. Eu concordo com você. Acho que também é uma categoria forte, embora eu tenha pensado em, sabe, pelo menos 3 outros aqui que eu colocaria no lugar de alguns, sabe? Lembrando aos nossos ouvintes, né, que é o que a gente não pode revelar nossos votos, né? A gente tá falando aqui de preferências e tudo, porque afinal de contas a gente é crítico, a gente, né, trabalha com isso, a gente tem as nossas preferências, mas a gente não pode falar em quem a gente votou, tá? Exato. Então, sosseguem a curiosidade que a gente não pode falar. Gente, temos a nossa ética, né, profissional. E assim, pra mim era o Michael B. Jordan o mais forte, de concorrente com o Wagner Moura, sabe? Até em questão aqui de filmes também, considerando os filmes dos atores, sabe? E, bom, mas o trabalho do Wagner, cara, tá sublime, assim. Então, mesmo o Michael B. Jordan 2 vezes na tela, e, né, num filme super impactante também, um dos melhores do ano, com certeza. Com certeza. Acho que ficou muito difícil pro Michael, assim. É curioso que, na hora da entrega, quem ficou chateadíssimo foi o Oscar Isaac, né? Deu pra perceber que ele ficou puto. Eu falei, nossa, vai perder a carteirinha. É mesmo? Eu não reparei nisso, não. Sim, ele fez aquela cara do tipo... Sabe aquela cara do tipo, não acredito. Como assim? Gente, mas ele não devia nem acreditar que ele tava ali. Ele tava com expectativa, assim, de ganhar? Meu Deus. Eu não sei se ele tava com a expectativa de ganhar, mas ele não estava com a expectativa de que o Wagner Moura ganharia. Entendi. Porque pela reação que ele teve, assim, foi uma coisa meio... Hã? Não? Como assim? Eu acho, assim, essas reações, tem muita gente que acha ruim, sabe? Ai, que paia. Mas eu acho, assim, você tá concorrendo, sabe? Então é natural, assim, que às vezes a pessoa, ela, sei lá, se surpreenda porque ela tava achando outra coisa, ou fique triste, ou fique puto. A gente tem que respeitar, obviamente, né? O fair play, mas assim, são emoções, né, gente? Emoções humanas. Sinto então, muito, assim... Oscar Isaac, que o Wagner Moura tem um molho. E o Michael B. Jordan foi muito fofo, assim, eu vi que ele... Sim. Ele torceu, assim, ele fez uou, e deu, sabe, muitos parabéns pra ele. Bom. Mas é isso, uma categoria forte também. Eu senti falta muito do Josh O'Connor por o Mastermind, Nossa, falou tudo.
Senti muita falta. O filme estava fazendo falta, né? O filme, a diretora... Totalmente snobado. Exato. E também o ator do My Father's Shadow, que eu vou falar o nome dele aqui, mas eu não sei se vai estar correto, tá, gente? Que é Soap Jirisu, que também muito achei, bom. assim, um trabalho fenomenal. Esse, assim, vamos combinar, né? Que não estaria nem cogitado. A gente tá falando aqui que realmente ele faz um puto trabalho, mas bem longe de, né, uma possibilidade real de ser indicado. Correndo, assim, muito fora da curva. Um Porque filme, é isso, um filme gente, que não teve campanha direito, não teve né? campanha. Pouquíssimas pessoas devem ter tido a chance de ver, às vezes deixou pra ver por último, né? Mas aí esse eu acredito, né, que faz parte do nosso trabalho também estar imune às campanhas. Claro. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né, bem amplo para tudo que nos é apresentado, assim. Eu, pelo menos, penso assim, né, nessa questão, porque eu acho que a campanha, ela serve muito para te lembrar, né? Sim. Tipo, dar essa visibilidade, mas ao mesmo tempo você tem esse trabalho de olhar para os outros, que não tá tendo essa campanha. Você não então pode esse realmente só das campanhas, né? O My Father's Shadow é um exemplo de filme sem campanha, mas que é excelente. Sim. Então, e os atores estão muito bons também. Enfim, o Wagner ganhou bonito. Ele não tem campanha, mas a gente faz a campanha. Então você, quando tiver a oportunidade, assista My Father's Shadows. Quando tiver aí disponível nos cinemas, no streaming, a gente dá a dica aí também para você. Agora, Kel, a gente está falando aqui da categoria de ator em filme e drama que o Wagner ganhou. Falamos que é uma categoria forte, né, com excelentes atuações. Foi difícil, né, não era uma coisa assim que a gente fala, o Wagner vai ganhar disparado, é o franco favorito. E a gente tem que lembrar que ainda no Oscar, né, vão entrar outros concorrentes aí. Sim. Que no Globo de Ouro estavam na outra categoria de filme de comédia ou musical. Então você pensa, George Clooney, Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e o Lee Byung-hun, que o pessoal conhece mais pelo Round Six, né? Ele é o protagonista de A Única Saída. E a bola da vez, Timothée Chalamet. Poxa. Ou melhor, a bola de ping-pong da vez, Timothée Chalamet por Marty Supreme. Gostei da piada que a Nikki Glaser fez. Nikki Glaser, que é a apresentadora pelo 2º ano consecutivo do Globo de Ouro, falando, né, que ele vai estar para a história como o único ator, né, ou o primeiro ator que ganhou peso para jogar ping-pong. Tênis de mesa. Mas senão os atletas vão ficar bravos com a gente. Tênis de mesa. Não pode chamar de ping-pong, não? Eu já ouvi falar que a maioria não gosta. Então, perdoem, eu não sabia disso. Tênis de mesa. Chamarei de tênis de mesa. Então, eu achei igual curiosa falar essa... que quadrinha, gibi, sabe? Tem pessoas que os artistas não gostam. Alguns, né? Não vou dizer todos, mas gibi é um termo que a gente cresceu com aquele... É uma palavra carinhosa, né? Não é depreciativa. Ping-pong também, na minha opinião. Eu não acho que é depreciativo. É um apelido, né? Um outro nome que se dá pro esporte. Mas, enfim, tênis de mesa / vulgo ping-pong. Pois é. E aí, ele ganhou peso pra fazer isso, assim. Ela fez essa piada, achei legal. Mas ele tá fazendo um bom trabalho, né? O Timothée, ele é talentoso, isso não tenho dúvida, sabe? O filme é muito bom. Eu confesso que eu tava com preguiça. Mas me surpreendeu, porque não é sobre ping-pong. Sim. Mesmo que fosse, podia ser surpreendente, ser um filme envolvente, mas ele não é sobre o esporte. O esporte tá ali, mas não é sobre isso. É uma parte importante do filme, mas não é sobre jogar tênis de mesa, né? Então, assim, quem pode estar assim, com uma certa preguicinha, assim, porque filme de esporte, vamos combinar, gente,
é difícil você ter um filme que assim, porra, ficou muito bom. Porque, né, tem muitos que usam sempre uma mesma fórmula. Você pega filme de basquete, filme de futebol americano, né, filme de atletismo. Geralmente são histórias edificantes, né, superação. Então, assim, tem uma certa fórmula, né? Então, quando você pensa que isso aqui poderia ser algo nesse sentido, talvez você crie uma certa resistência, mas não é. Não é. Então, me surpreendeu. Gostei muito do Timothée Chalamet e acho que ele chega aí para colocar uma dificuldade pro Wagner Moura no Oscar. Viu? Eu só não gosto muito das personagens femininas do filme. Eu tenho problemas, tenho minhas críticas a respeito de como elas são pouco desenvolvidas, como elas vivem em torno dele. Então, nesse aspecto, assim, o filme não me agrada tanto, sabe? Mas o personagem do Timothée é massa mesmo, assim. Eu gosto de como ele trabalha o personagem também, assim. E tem que essa trilha entrega. Sonora, e que trilha sonora. Tem uma trilha sonora muito boa. Então, concorrência aí, porque no Globo de Ouro não foi, mas pro Oscar vai ser, né? Então, o Globo de Ouro tem isso que é legal, que, né, divide. Então, são mais pessoas sendo premiadas. No fim das contas. Acaba que acontece também algumas esquisitices, né? Tem filme que é colocado em comédia ou musical e todo mundo fala, nossa, mas não tem nada a ver, não é comédia nem musical e tá ali. Enfim, acontecem essas coisas, mas no fim das contas é massa porque mais pessoas são premiadas, né? Eu penso sempre por esse lado. E esse ano, que bom que Pecadores não foi colocado como comédia musical, apesar de que é um filme que tem muito de musical, exatamente. Né? Mas eu acho que ele justificaria. Mas eu acho porque que ele terror se encaixa sempre melhor. Terror sempre entra, né? Sempre não, mas quando entra, porque terror... A Substância entrou, o Corra, né? Entrou em comédia musical. É o estúdio que define, mas... dessa vez foi em drama, eu achei interessante. Eu acho que ele fica mais adequado nessa categoria. E aí tem isso, né? Geralmente as pessoas comentam muito sobre essas esquisitices de categorias, mas no fim das contas são mais prêmios, a gente pode celebrar mais pessoas. Só pra fechar aqui, eu desconfio que o George Clooney fica de fora do Oscar. Eu desconfio também e, poxa, o problema do George Clooney em Jay Kelly é que é ele mesmo, então, assim... A própria Nick Glazer falou isso lá e, tipo, é isso, ele concordou. Isso. Pois é, então, assim, não tem... Eu acho que pra ele... É claro que tem essa camada de se pensar, né? É uma pessoa que tá na indústria e que ela tem uma persona para a indústria, então ela está interpretando essa persona. Você não conhece o George Clooney, né, em seu íntimo. Então, assim, você também vê um personagem, assim, mesmo que ele esteja fora dos filmes, você tá vendo um personagem ali para o público. Então tem essas camadas e tal. Mas acaba que ele não trouxe nada de novo, né? Tipo assim, nada de surpreendente, assim. Nada. Pra mim, o ficou filme mais não do traz mesmo. Nada de surpreendente. Eu vou ser bem sincero, assim, o Noah Baumbach tá me dando preguiça. Pois é. Porque ele teve uma época na carreira dele que os filmes estavam bem assim, poxa, amigo, né? Vamos dar um esforço aí, né? Aí deu uma melhorada, mas já tá saindo dos trilhos de novo. Então, não sei. E é muito... um filme, sabe? É muito referencial, cara, assim. Muito referencial, né? E não consegue construir algo único, sabe? Você pensa em outros filmes que tem esse mesmo tema, Você né? se importa com todo mundo, menos o Jay Kelly. Pois Até o personagem do Adam Sandler, que faz o empresário, né, do Jay Kelly ali, é mais interessante. Você fica mais interessado, preocupado com o que está acontecendo com ele do que com o George Clooney. E pra mim tem esse problema, assim. Ele não tem nada de fresco, sabe? Um filme, por exemplo, que foi esnobado,
do Globo de Ouro e que eu acho bem mais interessante é o Is This Thing On, do Bradley Cooper, que tem inclusive compartilha com o Jay Kelly a Laura Dern no elenco, né? Só que no Is This Thing On ela é a personagem feminina central. Isso. Muito, e tá ótima também. O filme é bem legal, eu diria até que assim, eu acho que é o melhor filme que o Bradley Cooper já dirigiu. É melhor do que Nasce uma Estrela, na minha opinião. Que eu gosto. Mas não vou nem citar o Maestro, porque, né, é um filme que todo mundo já esqueceu. Agora, esse é bem legal e é capaz de ele ficar relegado aí, não ter destaque nenhum. Não teve no Globo de Ouro, acho até pouco provável que ele seja lembrado no Oscar. No Oscar não vai ter. Né? Mas tem ali o Will Arnett também, muito bom, né, fazendo protagonista, junto com a Laura Dern. Então, é um filme que eu gostaria de ter visto aí, ser indicado pelo menos. É melhor do que Jay Kelly. Eu concordo, com certeza. Embora estaria concorrendo em outra categoria, né? Porque ele é drama. Mas ele tem um pouco de comédia, ele é meio dramédia, né? Ele é uma comédia dramática ou um drama cômico? Olha, é complicado. É complicado. Mas lá quando a gente foi votar, né, nas categorias, eles estavam em categorias separadas. Eles estavam separados, isso. O que é curioso, porque o personagem do Will Arnett, ele é um cara que se lança na carreira de comediante stand-up. Só que estava concorrendo a melhor ator de drama. Que é curioso, é interessante, né? Acho que é a proposta do filme mesmo, mas... eu acho que, assim, a tendência é isso ficar cada vez mais borrado, assim. Sim. Essas nuances, assim, do que é comédia, o que é drama, e, sabe? E aí vai ficar bem complicado pro Globo de Ouro. A gente é votante. Se a gente fosse organizador do Globo de Ouro, aqueles, né? Eu daria a sugestão de acabar com essa divisão e juntar tudo, 10 indicados, igual no Oscar. Mas sabe? aí ia ser menos pessoas premiadas. Você tem razão. Porque aí, tipo, junta pra filme, mas aí os atores iam ter que continuar divididos. Né? Não iam indicar 10 atores, 10 atrizes. Mas é sacanagem com os coadjuvantes, né? Que aí mistura tudo. Gente, na hora de votar em coadjuvante... Nossa! Jesus aquele mar amado, de gente. Aquele mar de gente. Ai. Mas, Kel, vamos seguir aqui, porque vamos falar do Hamnet, né? Hamnet. A vida antes de Hamlet. Isso. Vamos falar só Hamnet, por favor. Hamnet. Eu entendo que precisa do subtítulo para as pessoas entenderem e não ficarem assim, mas não tá escrito errado, não é Hamlet. Mas ganhou o melhor filme, é o principal prêmio da noite, né? Eu fiquei bem feliz, vou dizer, porque eu, né, defendo o cinema realizado por mulheres. Fiquei muito triste em relação às esnobadas do Globo de Ouro no geral sobre outros filmes dirigidos por mulheres, porque foi um ano de muitos filmes bons dirigidos por mulheres e a gente não viu isso sendo representado nos indicados, né, e nem nos prêmios. Então, se eu tenho um incômodo, né, desse ano, é sobre isso. E aí, aconteceu essa mágica de Hamnet vencer o principal prêmio, assim. Achei muito bonito, porque é um filmaço, acho ele lindo, acho ele super bem dirigido, tem uma história, assim, que você vai adentrando nela aos poucos. Tem essa coisa que é própria da Cloizal também, né? De ter um tempo, né, pra você sentir esse filme, se envolver com ele. Tem a coisa da natureza, que também é muito da Cloizal. E, claro, assim, a história que depois, né, vai se fechar ali com Hamlet é muito bem contada, assim, porque o foco não é o gênio, o foco não é o Shakespeare, o foco é a família, é a mulher. É o que
faz dele esse gênio. Então, eu achei bem bonito, assim, porque também fala sobre arte, o poder da arte na vida das pessoas, principalmente para elaborar sobre dor, sobre luto, principalmente sobre luto, nesse caso. E aí tem uma cena belíssima, que é a cena do teatro, né? Que eu não posso falar porque é mais pro final, assim. Então não quero estragar a experiência de ninguém. Mas ela é muito linda para falar disso, assim. Para falar de como as pessoas elaboram, sabe, os seus sentimentos e transformam isso em algo que vai ser uma obra artística, que vai ser compartilhada, que vai ser uma homenagem. Eu até arrepio, porque aí você pensa assim que a pessoa homenageada, o ser vivo, o objeto de amor, né, o ser vivo amado, homenageado nessa obra artística, ele se torna de fato eterno, assim, né? Sim, e sim. compartilhado, assim. Isso é muito bonito, isso é muito transcendente, assim. Ele vive, ele passa a viver de uma outra forma. E eu fiquei pensando nisso esses dias, porque a gente tá passando por um luto, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, nessa vontade que a gente tem de fazer com que o que a gente, entre aspas, perdeu, na verdade, transcenda e possa viver de outra forma, sabe? Então, esse filme eu quero rever o mais rápido possível, assim, porque eu acho que agora, depois desse momento, ele vai me tocar ainda mais forte, sabe? Porque, pra quem não viu nas minhas redes sociais, na do Renato também, que a gente compartilhou muito rapidamente, assim, a gente perdeu um dos nossos cães, que vivia com a gente há 11 anos. Então, assim, tá bem recente, tá, gente? Então, falar de luto ainda é dolorido, assim. E esse filme mostra muito sobre dor, né, amor? Sim. Mostra de maneira bem sensível, bem forte. Inclusive na performance da Jessie Buckley, que tá sublime também. Sublime. Eu nem consigo mais falar o que eu estava pensando em falar sobre o Hamlet. Um momento aqui realmente não é muito favorável assim para a gente se concentrar, né? Porque tá tudo muito recente ainda. Só quem vive isso sabe. Mas enfim, concordo com tudo que a Kel disse. É um filme belo, né? A Chloe Zhao é uma diretora que eu sou fã, né? Nomadland eu adoro, né? O primeiro longa dela também gosto muito. Ela tem uma sensibilidade muito latente, né? E esse filme eu demorei para entrar, demorei para criar uma conexão, mas ele é muito forte, sim. Depois, pensando mais sobre ele, foi crescendo, né? Mas é um filme que eu quero rever também. Eu acho que talvez o que tenha me incomodado um pouco nele, a primeira vez que eu vi, assim, que eu tô me lembrando agora, é a trilha sonora. Que eu achei um pouco, sabe, talvez o tom da trilha... Não sei o que foi exatamente, assim, mas se é o ritmo, não sei. Não sei, mas... Enfim, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, mas o que eu acho curioso também, de pensar no Hamlet, nessa corrida aí de premiações, é que, de novo, a gente tem o Shakespeare no caminho de um filme brasileiro, né? Porque o Central do Brasil tinha lá o Shakespeare Apaixonado. Um filme também sobre os bastidores, né? Da obra do Shakespeare, né?
Só que nem aqui, se compara um filme com o outro, o né? nome já tá até no título, né? Shakespeare apaixonado. Mas eu acho interessante como que o Shakespeare é representado nesse filme, né? Pelo Paul Mescal, e dentro do próprio roteiro, como que ele é, assim, ele é um coadjuvante. Ele é um coadjuvante, mas ele tem uma força que está ali o tempo inteiro, né? A presença dele está ali o tempo inteiro. Apesar dele não ser nomeado durante boa parte do tempo. É um filme muito, muito interessante, sim. Né? E que essa vitória no Globo de Ouro o recoloca na corrida para as próximas premiações, né? Sendo o Oscar a última aí da temporada. E assim, dá uma embaralhada na corrida. Não vou dizer que chega a ameaçar o favoritismo de uma batalha após a outra. Mas temos que levar em consideração que no Oscar, a forma de votação na categoria principal favorece filmes como Hamlet. Sim. Porque a forma como eles colocam ali, né, a preferência, né, a forma dos pesos, né, do voto de cada pessoa na cédula, favorece filmes como Hamlet. Então pode ser que a gente tenha uma surpresa aí na noite do Oscar. Mas por enquanto ainda é só assim, uma possibilidade, é um risco, né? Mas é bom o Paul Thomas Anderson não comemorar antes da hora. Pode ganhar muitos prêmios, gente, mas talvez o principal acabe dando uma surpresa aí. E eu vou te dizer, viu, tem um ator mirim também muito bom em Hamlet. Nossa, o Jacob Jupp. É o personagem título. Né? Ele tá muito bom, muito bom. Vejam. E tentem ver sem, apesar de ser, né, baseado num livro, né, e o livro é baseado numa história que seria verídica, né, não se sabe exatamente o quanto que é precisa a descrição dos eventos, mas tentem ver sem saber o que acontece, porque o impacto emocional acredito que será muito mais forte, né? Mas a gente falou da Jessie Buckley, que também está aqui numa categoria complicada, hein? Assim, de apostar, porque ela ganhou, por exemplo, da Renate Reinsve, eu não sei se é Reis ou Reinsve, né? Uma atriz norueguesa, minha xará, por Valor Sentimental, Tessa Thompson, por Eda, a Julia Roberts, por Depois da Caçada, que para mim era a azarona aqui, né? Até gosto dela no filme, mas o filme em si eu não tenho muito apreço. Jennifer Lawrence por Morra Amor e a Eva Victor por Sorry Baby. Pensando aí no Oscar, entram na corrida também as atrizes de filme de comédia ou musical. A Amanda Seyfried por O Testamento de Anne Lee, a Chase Infinity por Uma Batalha Após a Outra, a Cynthia Erivo por Wicked 2, Emma Stone por Bugonia, Kate Hudson por Song Sung Blue, Um Sonho a Dois, e a vencedora do Globo de Ouro, Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. Vai ser uma disputa acirrada no Oscar, né? Sim, mas eu acho que aqui as duas vencedoras, tanto em drama quanto em comédia, foram, na minha opinião, as verdadeiras merecedoras desse troféu. Para mim, elas estão assim no topo. Jessie Buckley e Rose Byrne. Eu gosto muito. Olha, também. A minha xará de Valor Sentimental, eu acho assim, uma atriz formidável. Para mim, ela aqui tá no seu melhor, né? É uma atriz incrível. Mas a Jessie Buckley também, assim, ela vem já há muito tempo demonstrando o quanto que ela é boa, né? E aqui ela tem essa chance de mostrar, assim, visceralmente o quanto que ela é boa. É outra categoria muito forte, gente. Tá todo mundo muito bem. Porque Jennifer Lawrence também, Die My Love. Eu amo esse filme. Amo Die My Love. Eu sou, assim, apaixonada. Gosto que também. Ele foi esnobadinho. Foi esnobado. Mas eu tive dificuldades com ele, assim como eu tive com Hamlet. Uhum. Mas do mesmo jeito como Hamlet, é um filme que cresce quanto mais você pensa nele. Um filme que eu
tive um pouco de dificuldade, mas eu gostei bastante do trabalho da atriz, é o Hedda. Sim. Eu tive um pouco de dificuldade de gostar tanto, assim, de Hedda, sabe? Mas o trabalho da Tessa Thompson tá fenomenal mesmo, assim. Ela é muito boa. Ou Hedda? Eu não sei, porque quando a gente fala Hedda, parece que aqui em Minas a gente fala Hedda aí. Me lembra o nosso vocabulário. Sabe por que deve ser Hedda? A gente não fala Hamnet. Hedda faz sentido, que é o H com som de R. Mas aí é isso, pro mineiro fica parecido com a Hedda. Mas assim, fazer o quê, né? E aí a Tessa Thompson, ela tá muito boa, assim, né? E é uma personagem difícil, sabe? Bom, a Renate já disse tudo, tá perfeita mesmo, assim. E eu gosto bastante também da Eva Victor. Muito. O Sorry Baby é isso, é o que a Julia Roberts falou, veja. Que também tá naquele limiar, né? Sim. Porque o filme é descrito como comédia dramática, mas aqui ele tá concorrendo como drama. Drama. Acho que é mais drama também. Enfim. O estúdio optou, né? É uma categoria difícil, tá? Difícil, porque comédia também a concorrência é fortíssima. Também, todo mundo tá muito bem, cara. Muito louco, sabe? Personagens muito fortes. Tipo, até a da Kate Hudson, que eu não tava dando nada pelo filme. O Song Sung Blue. Muito legal. Aí quando eu fui ver, eu falei, caraca, que personagem, sabe? Então, dificílimo. E aí, a Rose Byrne, eu acho que ela tem uma característica que é isso, de transitar entre o drama e a comédia, assim, sabe? Ela tem esse domínio. Sim. E aqui ela faz isso muito bem, assim, né? É esse humor ácido, esse humor que às vezes é mais... é um humor mais de sobrevivência do que de outra coisa, assim. Sim. Então, eu acho que ela é perfeita pro papel. E ela, sabe, mereceu demais esse prêmio, assim. Por mais que todas as outras estejam incríveis, essa atuação dela é, assim, um encaixe perfeito de filme e artista, sabe? Sim. E ela também é outra que já há algum tempo vem demonstrando o quanto que é talentosa e merecedora de prêmios, né? Seja no cinema, seja na televisão, né? E quando ela recebeu o prêmio, parecia que ela não estava esperando, né? Porque ela estava tão, assim, nervosa e, sabe, e trêmula e, caramba, sabe? Me pareceu que ela não estava nem cogitando ser uma vencedora. É verdade. Ela demonstrou isso. E me pareceu genuíno. Sim, me pareceu genuíno. Eu acho que é diante da concorrência forte mesmo. Porque você tem a Emma Stone, né? Que é muito sempre cotada para ganhar prêmios. E que ganha. A Cynthia Erivo, né? Que não foi. Né, ela não estava presente, né? Mas a Elphaba é uma personagem que é destaque em 2 anos já, né? Exato. E é incrível a atuação dela. Canta muito. A Chase Infinity, que é a mais nova aqui, né? Tá chegando agora, iniciando uma carreira. Não, isso aí... Tá bem no filme, mas... Sim, a Chase tá ótima, mas é aquilo. Tá começando. Ainda tem um caminho, uma trajetória aí pela frente, então... Né? A Amanda Seyfried, que tem uma atuação... Eu não gosto do filme, mas ela tem aquela atuação de entrega, né? E que é dificílimo, porque tem que cantar, tem que performar, tem que fazer mil coisas. De novo, né? As contradições do Globo de Ouro. O filme é um drama musical, mas como tem o musical tá junto com comédia aqui, então tá indicado aqui. Mas o filme não tem nada de engraçado. Nada. Pelo contrário. Nossa, então, tem mais horror do que qualquer outra coisa. Então eu acho que é isso. Ela estava diante de uma concorrência muito forte. Ela pode ter sido bastante humilde, sabe? De reconhecer que ela estava atrás das outras nas apostas, né? Mas eu acho também merecidíssimo. E é um filme que eu acho que ele dialoga com humor a amor. Tematicamente, mas nesse, diferente da minha experiência com o da Jennifer Lawrence,
aqui eu fui no embalo, assim, do começo até o final. Me envolvi bastante, assim, com a personagem, com tudo que ela tá passando. E é engraçado com aquela porque... coisa, né? É uma experiência de exaustão e, ao mesmo tempo, tem uma coisa surrealista ali. Tem umas metáforas, né? Tem o humor. Então, assim, é um filme que me envolveu mais. A verificar os mecanismos claro, de um e de outro, por que um funciona mais do que o outro. Porque, assim, inclusive, eles também dialogam nessa aproximação psicológica, né? Porque a Lynn Ramsey, ela sempre trabalha assim, né? Ela, tipo, te coloca na cabeça da pessoa, assim. Sim. Então, é bem intenso. E aqui, no caso do Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Estaria, também começa um pouco acima, depois eu acho que ele vai, sabe, ele vai desfazendo isso, vai saindo um pouco de dentro pra ficar um pouco mais de fora, sabe? Então, talvez seja também essa modulação, assim, porque o Die My Love é o tempo inteiro, né? Você dentro, sabe? Entende o que eu tô falando, né? Essa coisa do dentro, do fora, assim? Sim. Eu não sei, eu posso estar sendo leviano no meu comentário, mas eu acredito que o Die My Love, ele talvez diga mais de uma experiência feminina que bate mais forte com as mulheres do que o Se Eu Tivesse Pernas, que eu acho que ele consegue ir para um homem vai entender o que é aquilo ali, aquela história, e vai se envolver também. Enquanto o Die My Love, ele tá falando mais de sensações, ele é mais visceral nesse sentido. Ele é mais visceral, entendeu? exatamente. Então talvez não bata tão forte de início para os homens quanto para as mulheres. Não sei. Como eu disse, eu posso estar falando uma bobagem aqui, né? Mas pode ter homens que estão me ouvindo agora e falando, não, eu me envolvi com o filme inteiramente, né? Não tem nada disso não, né? Claro, vai de cada um, né? Cinema não é uma coisa que todo mundo tem a mesma reação, cada um reage de um jeito, né? Mas eu acredito que, assim, sensorialmente, o Die My Love, ele tem uma aposta mais arriscada. Tem. Isso com certeza. A aposta dele é mais arriscada. Não que o Se Eu Tivesse Pernas não seja sensorial também. E muito. Mas eu acho que ele não vai fundo. Não vai fundo nisso tanto quanto Die My Love vai. E é isso. Eu adoro filmes assim, sabe, sensoriais. E que, mas dá uma bela sessão dupla, hein? Dá, mas talvez fique um pouco intensa demais, né? Não sei. Sim. Quer fazer uma sessão tripla? Bota junto aí o referencial lá do Die My Love, que é uma mulher sob influência do Cassavetes, né? Aí vai ser uma sessão que talvez as pessoas não consigam se levantar da cadeira. E talvez não consigam passar nem do segundo filme. Mas enfim. Seguindo aqui então. Vai ser, né? Fechando aqui, vai ser uma corrida boa aí também pra gente ver no Oscar essa de melhor atriz. A gente até agora não falou de uma batalha após a outra, né? Porque não precisa também falar. Gente, não vai falar precisa. o quê, né? E a gente franco favorito. E a gente já gravou um podcast inteiro sobre ele. Então convido você que está nos ouvindo a buscar o nosso podcast. Mas só pra gente, né, citar aqui os concorrentes dele no Globo de Ouro, tava 2 do Richard Linklater, que nas indicações só o que me surpreendeu, o Blue Moon e o Nouvelle Vague. Né, que eu gosto de ambos, mas, sinceramente, nenhum deles tinha chance aqui, né, de ganhar, seja de uma batalha após a outra, seja do Marte Supreme, seja do Bugonia, seja do No Other Choice. Sim, concordo. Né? Eu diria que até mesmo o Wicked, parte 2, que nem todo mundo gostou tanto quanto o primeiro, poderia estar concorrendo aqui no lugar de um dos dois, do Linklater. Sim, eu acho. Eu achei demais o Linklater estar 2 vezes.
sinceramente. Duas vezes, e nem são os melhores filmes que ele já fez. Eu gosto muito de Blue Moon. Gosto muito. Mas assim, no Velho Vague eu achei bonitinho, fofinho, legal, divertidinho. É um filme mas, charmoso. Assim, mas eu tenho problema com... eu tenho problema conceitual, assim, digamos. Porque, inclusive, era uma pergunta que eu tinha pra ele, e aí eles nem entenderam direito a minha pergunta, deram uma enrolada lá na press conference, e aí quem respondeu, ele respondeu mais ou menos, aí quem respondeu melhor foi até a atriz. Por quê? Zoe Dutch. Porque ele tá fazendo um filme sobre a Nouvelle Vague, mas é um filme que, assim, tem pouquíssimo de Nouvelle Vague, sabe? E aí eu fiquei achando curioso isso, assim, como que eles não se deixaram serem influenciados. Eles estavam falando de uma época, falando de um movimento, falando de artistas desse movimento, como se fosse assim, vamos documentar o que aconteceu durante essas filmagens e blá blá blá, né? Então, assim, e aí você coloca o filme sem ter uma aura de Nouvelle Vague, sabe? Mas isso não me incomoda, não. Porque pra mim incomodou. Não tem como ele reproduzir isso. Não, mas não era pra reproduzir. Não tem eu como só ele acho ser que Nouvelle Vague, sendo que ele não é ele mais Nouvelle Vague. livre. Eu achei ele muito... Mas eu até acho eu achei que ele muito quadradinho, sabe? Eu não achei ele Ele é livre. estilizado. Pois é. Ele, na verdade, ele me parece mais um filme do Wes Anderson do que do Richard Linklater. E ele coloca muito, assim, no lugar do mito mesmo, assim, sabe? Sabe, do fã. Ele faz Mas eu uma acho coisa que ele de brinca com isso. Fanservice. O fanservice do Richard Linklater. Não, eu acho que ele tá aí brincando com isso. Eu acho que é uma comédia sobre a Nouvelle Vague. E ao mesmo tempo é uma homenagem, assim. Mas pois sem eu ter achei esse meio peso, inofensivo, sabe? Eu achei meio inofensivo. Eu achei que ele podia ter, sei lá, se libertado um pouco mais na questão da linguagem, assim. Era o momento de fazer isso, sabe? Ele podia brincar. Lá. Ele podia brincar com a linguagem. Ele não brinca. Ele brinca com os personagens. Enfim. Sabe? Então eu me incomodei com isso. Na forma que ele escolheu. Óbvio que, assim, ele não tem obrigação nenhuma de me agradar nesse sentido. Mas é porque eu realmente fiquei esperando que tivesse uma forma. A sua crítica diferente, é válida. sabe? Eu entendo onde que te incomoda. Eu só o que te incomodou me agradou. Uhum. Então... Mas eu entendo. Blue Moon, eu achei massa, assim, porque eu acho sempre difícil você fazer um filme ser interessante do início ao fim, é praticamente um monólogo, tem diálogos ali que surgem e tal, mas é praticamente a maior parte, né? Um personagem que não é tão agradável assim. Um personagem falando sobre si, falando sobre sua vida, falando sobre os outros e tal, né? E assim, num ambiente só praticamente também, né? Que é o ambiente do bar. Então eu sempre acho difícil você manter essa interessância do início ao fim. Quando alguém consegue fazer isso bem, eu reconheço, sabe? Então eu reconheço que aqui foi um bom trabalho, inclusive, do nosso queridíssimo e agora amigo Ethan Hawke. Exatamente, né? Também pude entrevistar o Ethan Hawke. E Blue Moon já está disponível no Brasil via aluguel ou compra digital. Saiu totalmente assim, sem propaganda nem nada. Até achei que seria lançado no cinema, mas não. Quem quiser assistir, já está disponível aí no YouTube, no Apple, no Google Play, no Now, qualquer dessas plataformas que você aluga digitalmente, já tem o Blue Moon lá. Eu acho que eles olharam pra ele e falaram assim, não precisa de cinema não, vai direto pro streaming. Porque é isso, é um ambiente, sabe? É muito diálogo. Aí eles pensam assim, é um filme não que é tão cinematográfico, então não vai pro cinema. Eu acho que é isso, não. Eu acho que é um filme que não tem muito apelo com o público mesmo aqui no Brasil. Então, ele seria lançado no cinema, ia ficar uma semana em cartaz e depois já estaria disponível no streaming.
Então a gente fala assim, mas, a temporada poxa, tá muito filme aí, muita coisa pra ser lançada aí, vamos jogar isso logo no streaming e pronto. eu não gosto que isso aconteça. Não pensem assim, pessoas que trabalham em distribuição de filmes. Mas tem muito disso, viu? Pior que tem. Tipo, o público não vai querer Olha, definir assim, é paia. eu acho que no Oscar, como são 10 indicados, não acho que vai sair só os dois do Richard Linklater, não. E entrar o Bugonia, o Marty Supreme e o No Other Choice lá junto com os demais. A gente pode ter trocas aqui, não sei, viu? Não sei não, acho que talvez foi apenas um acidente, talvez o Frankenstein, não sei. Até o Bugonia também eu acho que tá meio na corda bamba aí. Não sei. Vamos ver, né, como os votantes da academia vão pensar, mas não serão, eu acho que não serão exatamente esses filmes aqui que vão concorrer ao Oscar, não. Alguns já estão certos, né? A gente já pode esperar. Batalha Após a Outra, O Valor Sentimental, Hamnet, Marty Supreme. Acredito que até o Agente Secreto a gente já pode ter uma certa segurança aí que ele será indicado, pelo menos, né? Mas vejamos aí os demais. Bom, tem outras categorias aqui no Globo de Ouro, ainda falando das categorias de cinema. Melhor animação ganhou Guerreiras do K-Pop, né? O filme sensação aí da temporada entre as animações. Surpresa total, né? Como assim, Guerreiras do K-Pop? Que filme é esse? Como assim? Que zebra! Só que não. Foi algo assim, bem esperado, né? Esperado, tanto aqui quanto na melhor canção. Melhor canção, né? Que fenômeno. Eu sei de crianças que não viram o filme e já são fãs antes de ver o filme. Tá? Caso real, verídico. O fenômeno é tamanho que elas se tornam fãs antes de assistir. E é legal porque é um filme bom. Não é uma animação, sabe, boba, caça-níqueis, não é uma continuação, sabe? É um filme bacana, né? Divertido. Eu não gosto de K-pop, não gosto de ouvir. Mesmo, assim, não tem nenhuma música desse gênero que você vira pra mim e fala, olha. Não tem. Nenhuma daqueles grupos lá que tem várias meninas, não? Acho que a primeira música de K-pop que eu gosto é Golden, desse filme. Sério, e nem é a música do filme, da trilha sonora que eu gosto mais. Tem outra ali que eu achei mais legalzinho assim, de escutar, mas... Enfim, é um filme que, assim, ele apareceu para muita gente depois que já era um fenômeno, né? Porque ele começou na Netflix, sendo visto por milhões e milhões de pessoas, de jovens principalmente, foi para os cinemas, né? E chegou aí nas premiações com tudo. Então, muita gente já conheceu esse filme depois que ele já era esse fenômeno todo. Agora, me chama a atenção nessa categoria Demon Slayer, Castelo Infinito, que é um filme derivado, né, de uma franquia. Um filme que, assim, bem difícil perto desses outros aqui, narrativamente, eu digo. É um anime, né, tem muita ação, muita luta e tudo, muito bem feito, né, eu achei o filme massa, mas muito difícil, né, narrativamente perto do Arco, do Hélio, A Pequena Amélie, que foi uma grande surpresa, né, eu acredito, pra gente. G-Kids é forte, Né, um filme muito bonito. G-Kids que é a sensível. Sim, e o Zootopia 2, que, né, se tornou aí a animação da Disney de maior bilheteria de todos os tempos, né, passou até Frozen 2. Que é bacana, o Zootopia 2, eu gosto do primeiro também, mas, sinceramente, eu fico com Guerreiras do K-Pop. Ou Arco, que é um filme lindo também, que tem essa coisa da ficção científica, misturado com a questão ambiental, né? Tem a coisa futurista, e também tem
2 personagens que são crianças, né, ali na pré-adolescência ali. Se você pegar o da Pixar, o Hélio também é um personagem infantil, né, que está envolvido numa viagem espacial, tem a ficção científica também por trás. E, assim, é uma categoria bem legal, né, bem legal. Os filmes são bem interessantes, são diversos, né, propostas diferentes, inclusive técnicas. E, então eu achei que foi uma categoria rica e ganhou o que era o franco favorito mesmo. Eu achei que os filmes demoraram para chegar pra gente. Geralmente eles chegavam antes. Eles demoraram um pouco pra gente, que eu falo a gente votante. E Arco é um grande destaque. Achei lindo o filme, achei uma história original, assim, e sensível. Assim como a Pequena Amélie também. Eu gosto de todos esses que você falou. Concordo com o que você comentou aí sobre Demon Slayer, Zootopia. Mas, gente, Guerreiras do K-pop tava tão assim na cara que ia ser o vencedor, sabe? Que, tipo, foi só uma confirmação. Só uma confirmação. Porque tá mais fácil realmente apostar do que uma batalha após a outra. Tá. E assim, que bom que ele não é um filme ruim, sabe? Porque eu ia ficar muito triste se fosse esse fenômeno todo e descobrisse que ele, na verdade, era, sabe, um filme comercial bobo. Não, ele tem uma história muito bem feitinha, muito bem amarrada, assim, com as protagonistas, né? Sendo uma banda de meninas, contra uma banda de meninos, uma boy band, que eu achei bem interessante, assim. Colocar essa dualidade ali. Inclusive tem que pensar um pouco mais sobre isso, né? Já que a boy band é a ameaça, né? Então eu estou elaborando sobre isso. Mas assim, achei massa porque junta vários elementos mitológicos, né? Vários elementos assim de questão de você defender o que você é, mesmo que você tenha partes luminosas e partes sombrias, sabe? Então, essa coisa, né, do que é o mal e o bem se misturando, assim, mas para trazer uma boa mensagem. Então, é uma história massa, Sim. E a animação também é muito bonita, né? Sim, achei a sim. animação bonita. É verdade. Bom, no Globo de Ouro tem também a categoria de realização cinematográfica e de bilheteria, né, que são a categoria dos blockbusters. Sim. Que eu passei a ressignificar esse ano, justamente pela vitória do Pecadores. Uhum. Acho que foi uma categoria importante, porque deu a esse filme o prêmio de melhor filme, que ele não ganhou lá em melhor filme de drama. Exatamente. Né? Então ele teve a chance aqui. Foi, assim, parabéns a todo mundo que esteve envolvido para que isso acontecesse, porque diante dos concorrentes, acredito que era o mais importante para ganhar, pelo que ele é, um filme de gênero e também um filme que tem uma questão racial temática muito forte, né? Então, ele ser um sucesso de bilheteria é muito significativo e acredito que ele está bem à frente do que os outros aqui propõem, né? O Avatar, Fórmula 1, Missão Impossível, Wicked, Zootopia 2, próprio Guerreiras do K-pop e A Hora do Mal, que é um filme bem bacana também, foi um destaque, né, de bilheteria no ano passado, chegou ao Globo de Ouro e talvez chegue ao Oscar também com a Amy Madigan, indicada a melhor atriz coadjuvante, com força e possibilidade de vitória, né? Mas aqui no Globo de Ouro ela acabou sendo vencida pela Teyana Taylor, de Uma Batalha Após a Outra. Pode ser que isso aconteça também no Oscar, né? Eu espero que aconteça a também. A Teyana tá ganhando uma força aí muito interessante, né? Nas premiações. Teyana, que foi a única que agradeceu aos votantes do Globo de Ouro, porque eu presto atenção nisso, tá? Quando eles estão lá agradecendo,
geralmente eles falam, quando eles citam o Globo de Ouro, eles falam assim, obrigada Globo de Ouro. Não falam votantes, falam Globo de Ouro, no geral. A Teyana fez questão de dizer obrigada aos votantes do Globo de Ouro. Então, ela está falando de nós. É verdade. Mas, então, eu acho que essa categoria dos blockbusters, ela acabou sendo importante para isso. Para valorizar um filme que teve... que a bilheteria significou mais do que só o dinheiro. Né? E eu acho que tem essa coisa ali, né, que eles colocaram no título da categoria, que é realização cinematográfica, que isso é amplo. A gente pode pensar realização cinematográfica em muitos elementos, assim. E aí eu acho que Pecadores, ele abraça todos esses elementos. E pra mim é o filme aqui mais sofisticado de todos. De todos que estão aqui, é o mais sofisticado, assim, em termos de narrativa, em termos de linguagem, em termos de direção. Pra mim é o que realmente, assim, quando eu vi, ele me trouxe esse frescor que eu tanto gosto de ver, porque a gente tá vendo tanta coisa, né? Há tanto tempo e bombardeado com tantas imagens, assim. Quando algo é de fato novo pro nosso olhar, assim, isso é muito valioso. E eu acho que de todos aqui, Pecadores é o que mais torna isso possível, sabe? Você está diante de algo realmente original e que é provocativo, assim. É muito provocativo. E tem aquela cena incrível que eu me lembro dela como se fosse ontem, que é a cena dos vários tempos, né, juntos, assim, quando ele tá tocando a música, e aí tanto as figuras de ancestralidade quanto de futuro e presente se reúnem, assim. Aquilo é tão lindo e tão significativo, tão simbólico, sabe? Em uma sequência só, você trazer tantas camadas e ao mesmo tempo ser bonito de ver, de ouvir, porque a voz do menino também é incrível. Enfim, é isso. Pra mim é o mais sofisticado. E aí, ele ganhando tanto como realização cinematográfica nesse sentido aí de ser um baita filme muito bem feito, quanto de bilheteria. Que massa, né? Que massa. Sabe? Esse filme ser um blockbuster. Sim. Pois eu acho que acaba que a criação dessa categoria foi mais feliz, uma decisão mais feliz do que as tentativas lá do Oscar, que eles queriam criar uma categoria de melhor filme popular, que seria com o mesmo objetivo, né? E isso não pegou muito bem, aí eles ampliaram o número de indicados a melhor filme para 10 para poder pegar os blockbusters, inserir um blockbuster ou 2 lá, né? Então, aqui você já fala, assim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, e dentre esses indicados aqui são 8, né? As outras categorias são 6. Os votantes vão decidir qual que merece mais, né? Então, acabou que Pecadores foi eleito e, com razão, merecida aí a vitória. E a gente define também os indicados, né? Tem isso, então... Sim. E é a categoria que mais, exemplo, e a categoria que mais tem, porque em todas as outras categorias são 6, nessas são 8. Sim, e falando dos filmes que foram indicados, eu acho sintomático que não tenhamos nenhum filme de super-herói, que demonstra o quanto que esse gênero realmente deu uma queda, né? Embora o Superman poderia estar aqui Superman facilmente, poderia. Mas não entrou. Então demonstra o quanto que os filmes de super-heróis estão realmente num momento de fadiga, né? E tentando aí voltar, né? A DC se reformulando, a Marvel agora tentando retomar aí com os Vingadores o sucesso que deixou de ter depois do último filme desse grupo de heróis. Vejamos, né, no ano que vem, se algum deles aparece, né, aí nessa categoria. Mas, seguindo aqui para a gente fechar as categorias de cinema, depois a gente fazer alguns comentários rápidos aqui sobre as categorias de TV, a gente tem também... Ninguém
desconfia da nossa preferência, né? É, porque realmente, assim, é muita coisa, né, gente? É muita coisa, 28 categorias e a gente nem vai falar de podcast e comédia stand-up. E poderíamos falar de podcast, já que somos podcasters. Porém, Mas, os podcasts contudo, nem todavia, são... Os entretanto, podcasts nem são só podcast de cinema, gente. Isso eu fiquei um pouco bugadinha, tá? Eu queria que embora fosse. a Só de maioria cinema. sejam de pessoas do cinema, né? Fazendo. É, mas isso não quer dizer que sejam Ou sobre com cinema. convidados do cinema. É, isso não quer dizer que sejam sobre cinema. É, assim... Só pra gente já falar sobre isso e deixar pra lá, É, isso. pelo menos não entrou nenhum podcast de direita. Ah, isso foi De maravilhoso. política de direita. Assim, quando Olha, e anunciaram com isso eu não tô nem dizendo que é um problema existir podcast que fale sobre a direita. É porque os podcasts que estavam inscritos, pelo amor de Deus, é coisa assim, é podcast reacionário, tá? Pois então, assim, é, se você gente. tem um pensamento ideológico político que não é de esquerda, não estou dizendo que isso é um problema, tá? Mas é que os podcasts que estavam concorrendo aqui, acho que nem você que está se identificando com a minha fala iria gostar. E olha só, eu achei bem massa a proposta de trazer podcasts para serem avaliados e premiados, porque, primeiro, a gente trabalha com podcast. Então, assim, eu vi a indústria reconhecendo a importância da mídia Sim, para ela, sabe? sim. Né? Porque, gente, o reconhecimento de podcasts, de cinema também, assim, demorou, sabe? Para entenderem assim, a importância como discussão, né? Como crítica de cinema. Isso demorou. E aí, quando eu vi o Globo de Ouro trazendo isso como categoria, eu falei, que massa, sabe? Tá vendo? É uma mídia que tá fazendo a diferença nisso aí. Só que eu não imaginava que seria podcast no geral. Eu achei que era podcast só sobre cinema. E aí teve de tudo, assim. É que o Renato tá falando, esses podcasts Não, gente, reacionários. Então, não assim, dá. isso me preocupou. Mas Agora, eu gostei bastante de quem ganhou, assim, porque... que foi o da Amy da Poehler, Amy né? Poehler, porque eu... Good Hand. Ela tem a manha da conversa, sabe? A conversa fica gostosa de ouvir e tal. E é uma Mas, podcaster mulher, eu também tava nesse time. E aí... Mas é complicado, assim, porque... Complicado porque, assim, se você não entende inglês, não consegue escutar um podcast em inglês, não adianta. Então já restringe o público aí. Você tem que entender. Por mais que ele tenha, assim, ele é em vídeo, né? É um podcast em vídeo. Então você pode assistir ao podcast com legenda. É o que eu recomendo, né? É assistir com legenda. Mas, sinceramente, eu tenho minhas restrições. Eu acho que podcast, a experiência em áudio, ela não deve ser substituída pela experiência em vídeo. Eu também concordo. Então, eu fico já com o pé atrás só por isso, sabe? E a maioria dos indicados aqui tinha vídeo. A maioria eram pensados como videocast, vídeo, né? Sim. Então, mas é isso. Eu acho que é uma categoria que, assim, pode evoluir. Pode evoluir, mas isso. para essa primeira tentativa, eu acho que não funcionou, não. Eu gostaria de poder falar esse com mesmo que ganhou da Amy Poehler, não pode que a gente tem nenhum ano de vida. Ele começou, acho que em abril do ano passado. E já é o melhor podcast. É porque entre os concorrentes, né? É porque tem que ver assim, a concorrência, né? Não, mas se você pegar o Smartless, por exemplo... Mas eu acho assim, que aí a mesma vai proposta. Mas eu acho que aí eles são parecidos até. Tipo assim. Enfim. O que me deixou surpresa foi de não ser podcasts apenas de cinema e TV. Que eu
gostaria que fosse focado no que é o Globo de Ouro, sabe? Mas, de toda forma, temos essa nova categoria e a Amy Poehler foi a primeira que levou esse prêmio. Então, o que virá nos anos seguintes, a saber. Melhor direção em cinema ficou com Paul Thomas Anderson. Melhor roteiro também, por Uma Batalha Após a Outra, né? Pedra Cantada. Trilha sonora original ficou com Pecadores, Ludwig Göransson. Muito boa, embora a gente tenha aqui o Johnny Greenwood, por Uma Batalha Após a Outra também, muito forte, com boas chances aí de ganhar também, né? Pô, mas ficou com Pecadores, que é uma trilha muito legal. A trilha de Pecadores é impecável. A trilha de Pecadores é impecável. Agora eu vou ter que falar um pouquinho do que ninguém vai falar, poxa, o Sirá, ou Sirá. Eu Será? acho. Será? Então, assim, que é o filme divisivo. Eu gostei demais ele ter entrado aqui, porque ele tá representando a música eletrônica. Não, e é muito legal. E é mesmo. muito massa, assim. A experiência da música, né, feita pro filme é completa. Então, eu acho que é um grande destaque também. Como eu tinha dito, a do Max Richter de Hamnet, eu não gosto tanto. Não gosto tanto. Não Também é das não. minhas favoritas. É do igual- Alexandre o Desplat, outro também. eu acho que tá mais do mesmo. Então, assim... E Hans Zimmer é uma categoria em si mesmo, né? Ele... Enfim, o Hans Zimmer é o Hans Zimmer. Tipo, de ver, sabe, criar o prêmio Hans Zimmer de melhor trilha sonora. Então aqui, ó, o suprassumo é o Johnny Greenwood mesmo, o Ludwig Göransson e o Kangding Ray. Então, Pecadores, que ganhou, Sirat e Uma Batalha Após a Outra. Assim, esses eu acho que estão bem além dos demais concorrentes. E canção, a gente já falou, ficou com Golden, de Guerreiras do K-Pop, que concorria aí com I Lied to You, de Pecadores, muito boa. O veterano aqui, né, o Nick Cave, com Train Dreams, que é a música tema de Sonhos de Trem. 2 músicas inéditas de Wicked, parte 2. Uma cantada pela Ariana Grande, outra pela Cynthia Erivo. E ainda a música da Miley Cyrus para Avatar Fogo e Cinzas. Acho que aqui a gente pode talvez já imaginar que vão se repetir aí no Oscar, né? Provavelmente, Muitas né? dessas canções. Mas, assim como a animação, aqui também Guerreiras do K-Pop tá nadando de braçada para ganhar o Oscar. Óbvio, isso aí não vai ter pra ninguém, vai ganhar. Agora eu queria recomendar músicas que não entraram entre os indicados e eu gosto bastante, que é a música My Baby, de Materialistas. É uma música linda, gente. Ouçam. A Clouds Away, de Arco. A Stolen Tale, de Hedda. E são essas. Gosto são de essas todas. músicas. Eu gosto muito delas e recomendo que vocês ouçam. Coloquem em suas playlists também. Bom, a gente tem 10 minutos para falar de todas as séries que venceram o Globo de Ouro. Cara, ó, eu só vou dizer o seguinte. The Pitt é superestimada e irritantemente médica demais. Assim, chega, eu não quero mais ver um médico protagonista, atormentado e gênio. Chega, eu não quero mais. E mesmo ator de Plantão Médico, né? O Noah Wyle, ele tava em Plantão Médico também. Então, olha isso. E o cara não cansa de fazer isso, não? Cara, concordo. Né? É legal? Mas, gente, tava concorrendo com Ruptura, isso que eu ia dizer. Ruptura, putz, concorrer com Ruptura. Olha o nome, Ruptura. Faz jus ao nome, a série. Pois é. Então, assim, não tem como. Na minha visão,
é uma série que se destaca das outras porque, sabe, tem uma proposta e uma linguagem e uma proposta, né, de história e tudo que são, sabe, estão bem à frente. Bem à frente, bem à frente. E talvez seja por isso que não chegou lá. Exato. E aí temos uma coisa boa que é o estúdio. Achei Aí bacana sim. o reconhecimento do estúdio, Aí porque sim. realmente é a comédia E em série do ano. dentre as indicadas, era a única que estava na primeira temporada. Porque isso é uma coisa que me irrita em premiações de séries. A série vai sendo indicada a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 20ª temporada. Cara, gente, sabe? Acho que devia ter algum tipo de regra nessas premiações para séries que já estão, sabe, com múltiplas temporadas. Porque, gente, a Only gente Murders assistiu... in the Building, a Pois Selena ué. Gomez tá lá todo ano. Todo ó. ano, cadeira cativa. Cadeira cativa. Sabe? Então, eu acho que diante da quantidade de séries novas que a gente tem todo ano, isso devia ser Separado? Devia ter algum tipo de Eu não mecanismo sei. para você valorizar o que tá começando, o novo. A gente viu tanta série Melhor legal. nova série, né? Alguma Melhor coisa assim, e aí não ué. separaria, talvez deixaria uma categoria, e aí seria comédia e drama junto. Tipo assim, mas seria melhor nova série. Alguma coisa assim, porque tem muita série legal. Tem. E que acaba sendo eclipsada por essas outras que ficam aí. Sim, Não acaba e assim, nunca, pô. às vezes realmente uma terceira temporada é muito boa e merece estar aqui mesmo, assim, sabe? É uma questão da temporada que é muito boa mesmo. Só que assim, aí vai tirando o lugar dessas novas, né? Eu entendo, não sei acho, como resolver. E aí eu gostei que o estúdio conseguiu vencer com 2 prêmios, né? Tanto melhor série de comédia musical quanto com o prêmio do Seth Rogen. Exato. E a série que teve mais prêmios, na minha opinião, também superestimada, é Adolescência. Adolescência. Que só não ganhou tudo porque concorria com ela mesma em ator coadjuvante. Né? Adolescência, adolescência eu fiquei assim também achando que eu queria ter visto um pouco mais. Achei que ela seria melhor, mas... Por tudo que estavam dizendo, né? A gente assistiu bem depois. Estou elaborando que também. Ela já estava, né, sendo muito comentada e tudo. E assim, o que é bom, ela só tem 4 episódios. Isso pra mim, diante assim, desse mundo de séries... Ela se resolve bem nesses 4 episódios. Não. Mas, pelo menos, né? É isso, são 4 episódios. A coisa do plano sequência, olha, tá bem feito, bem realizado, mas na maior parte do tempo não se justifica. Não se justifica ser ser um plano único o episódio inteiro. Não acho. Acho que lá no estúdio o Seth Rogen encontra uma justificativa melhor para fazer isso. Eu também acho. Diegética, inclusive. Acho que aqui faltou um pouco mais de ser absorvido na narrativa, sabe? Não ser só a forma. Eu tô fazendo um plano de sequência. Ué. Tem porque, episódio assim, que não necessitava. Não necessita. Tipo assim. Existe uma coisa chamada elipse na linguagem cinematográfica por uma razão. Né? Você não precisa necessariamente ver uma pessoa abrindo uma porta, andando num corredor, abrindo outra porta e entrando num quarto. Você não precisa ver isso tudo. Né? E aqui, em Adolescência, várias vezes eles isso usam acontece. assim, né? Porque naquele episódio, por exemplo, que o policial e a parceira dele, tipo, que a polícia também vão na escola, é muito isso, assim. É tipo, chegando, abrindo porta, indo, sabe? Eu até acho interessante, assim, se você for pensar essa coisa do espaço ali, né? Da escola, assim. Mas, mesmo assim, não sei se justifica, sabe? Você não precisa do plano sequência para dar a sensação de
tempo real. Não mesmo. Não precisa. Né? É. Tem muitos filmes aí que se passam nessa coisa do tempo real. O próprio The Pitt. A proposta lá é igual 24 horas. Né? Não é plano sequência. Nossa, 24 horas passava na Globo. Eu lembro da propaganda de 24 horas. Então, quando eu morava em Malacacheta ainda. Eu acho meio furado. Embora o episódio 3, pra mim, sim. Nossa, o episódio 3 é fantástico. Aí, pra mim, esse é nota 10. Esse é nota 10, inclusive a atriz levou o Globo de Ouro, merecidíssimo. Merecidíssimo, né? Porque, nossa, esse Erin episódio Doherty, né? Que faz a terapeuta, né? Psicóloga. Ali, sim, puxa vida, né? O terceiro episódio é muito, muito bom. É muito bom e é de arrepiar, assim. Os atores estão bem também, né? O Owen Cooper, o que faz o garoto, né? O Stephen Graham, são ótimos. Mas, olha, né? O tema é super importante de ser discutido, né? Eu fiquei um pouco assim, mas ainda incomodada. Assim, você vai falar o que eu tô pensando. Com a questão de que não dá muito espaço para a vítima. Exatamente. E é, inclusive, um problema que a própria série fala, né? Sim. A amiga dela fala isso. E eu fiquei, assim, achei um pouco incoerente, sabe? Também achei um pouco incoerente. Ela devia ter mais espaço. Eu não gostei disso. Achei que foi a falha, assim, da série. Mas o terceiro, né? O terceiro episódio, nota 10 mesmo. E ele é muito marcante, assim. Ele fica na sua cabeça. Sim. Né? Mais do que qualquer outra coisa, assim, eu acho. Mais do que quando o pai percebe pelo vídeo que o filho dele não é o que ele tá achando. Que é, né, essa primeira coisa que vai chegando até a hora do vídeo, assim, que é a prova maior, assim, eu acho que é uma tensão interessante, só que a tensão do terceiro episódio é ainda melhor. Sim. É ainda melhor. Sim. E é onde o garoto tá melhor também. Sim, tá melhor também. É onde ele tem mais chance de atuar mesmo, assim, né? De mostrar o talento dele como ator, né? Agora, fechando aqui, então, Kel, Rex, com a Jean Smart mais uma vez vencendo, né? Como melhor atriz. Rex é massa. É uma série bem legal. Mas olha só, a Natasha Lyonne, pelo amor de Deus, a Natasha Lyonne precisa ser mais reconhecida, gente. Essa mulher é muito boa. Sim, concordo plenamente, né? E Poker Face foi cancelada, inclusive, embora o nosso estimado Rian Johnson já esteja aí propondo a terceira temporada em outra emissora. E né? vai conseguir, a gente vai fazer fezinha aqui pra conseguir. Morrendo por Sexo, com a Michelle Williams, também pra muito mim boa. É impecável. Merecida. Eu fiquei triste da Michelle não estar lá, porque eu queria ver ela recebendo esse prêmio, era importante. Sim. A série rompe com muitas coisas, assim, sabe? Pra falar abertamente de muitas coisas. Sim, eu gostei também. E pra fechar, a gente tem, pra mim, a melhor nova série dessas aí, que é Pluribus, que ganhou o prêmio de melhor atriz para a Rhea Seehorn. Ela trabalhando novamente, né, com o Vince Gilligan, criador do Breaking Bad, criador também aqui de Pluribus, uma série que é legal assim, de se pensar que ela tá no mesmo streaming que Ruptura. Porque pra mim é a mesma coisa, sabe? Assim, você assiste falando assim, eu tô vendo alguma coisa nova. É o frescor, que você sabe? tava dizendo. Embora, assim, Ruptura, pra mim, ele é novo em muito mais aspectos. Aqui, no Pluribus, é uma história de pós-apocalíptico, né? Aquela coisa, ficção científica. Então, tem coisas que você reconhece de outros filmes e séries, mas trabalhado de uma maneira que você fala assim, isso aqui é diferente. E te abre possibilidades, porque aí você não fica assim,
Aposto que vai acontecer isso, sabe? Não, você fica curioso, porque você não sabe onde aquilo vai dar. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que é uma série que deve ter mais temporadas e provavelmente vai aparecer novamente aqui, né? Entre os indicados nas próximas edições do Globo de Ouro. Bom... poxa... Enfim... Eu preciso dizer que eu gostei muito de Black Mirror ter sido reconhecido também, porque passou totalmente batido, gente. Totalmente batido. Foi uma surpresa até mesmo pro Charlie Brooker, né? O criador ser indicado. Primeira vez que ele é indicado ao Globo de Ouro. Pois é, imagina, a primeira vez teve... Black Mirror foi, tipo assim, foi um fenômeno no primeiro ano que ele foi lançado. Eu me lembro disso. E esse ano tinha gente que nem sabia, né? Que tinha lançado temporada nova. Pois é. Inclusive, a gente inaugurou o Cinematório Café com Black Mirror. Sim, tá? Sim. Então, assim... Eu fiquei muito feliz com a indicação também, porque essa é uma das melhores temporadas. Sim, e o Paul Giamatti tá ótimo no episódio dele, tá ótimo. O episódio da Rashida Jones é assim, é o primeiro. É o primeiro. Logo de cara você fala, porra... Né, nossa, te deixa no chão. É devastador. Eu gosto muito dessa temporada. E tem aquele também que é o do Hotel, que é uma coisa de filme clássico, filme noir. E é muito bom isso. E tem uma proposta metalinguística ali, né, que é fantástica, muito boa. E aí ele faz umas referências também a si mesmo, assim, a outros episódios de Black Mirror, que também é legal. Enfim, muito bom. Se você é uma das pessoas que não estava sabendo que tinha temporada nova de Black Mirror, então aproveite que estamos te indicando agora e vá ver. E depois venha nos contar o que você achou. Isso. Bom, só faltou a gente falar quem ganhou melhor stand-up, que foi o Rick Gervais. Rick Gervais. Mas, sinceramente, gente, o nosso podcast não é sobre comédia stand-up. Embora a gente tenha votado na categoria, né, a gente não vai fazer aqui comentários, porque é isso. Se você gosta desse gênero de comédia, desse tipo de atração, né, então fique sabendo aí que o Rick Gervais ganhou com o Rick Gervais Mortalidade, mas eu gostaria de recomendar o Kumail Nanjiani com Night Thoughts, né, Pensamentos Noturnos. E uma categoria dominada por homens, né? Somente a Sarah Silverman, de mulher aqui entre os indicados, a melhor stand-up, sendo Sarah que Silverman problemática. Tinha muitas opções de mulheres comediantes, né? Ótimas comediantes. Sim. Essa categoria é complicada, tá, gente? Trabalho é trabalho, eu levo a sério, o Renato também. Então a gente assiste, a gente indica, a gente vota e tudo mais. Mas é uma categoria complicada, tá? Porque, inclusive, o stand-up dos Estados Unidos, ele tem ali aquele humor muito local, assim. São piadas muito locais. Óbvio que tem coisas que a gente consegue captar, a gente entende, blá blá blá. Mas tem muitas nuances locais que passam despercebidas, sabe? Então, pra gente é mais difícil de, sabe, engajar totalmente. Porque depende disso, né? Tem uns que conseguem. Eu lembro que o ano passado a Ellie Wong. Sim. Ellie Wong, eu gostei muito do stand-up dela, porque acho até que talvez porque ela tenha, né? Ela seja imigrante, assim, então ela tem um olhar mais diverso, então ela conseguiu fazer um stand-up muito massa, assim. E, no geral, os desse ano eu achei meio difíceis, assim, de conseguir acompanhar mesmo. Muito fraco. Estavam muito fracos. E algumas pessoas bem problemáticas, com discursos problemáticos. Então, assim, é uma categoria difícil. Difícil. Eu vou até me dedicar
ao longo do ano, olhar pro nosso stand-up brasileiro, sabe? Pra ver o que tá rolando. Sério, eu quero ver o que tá rolando no stand-up brasileiro pra quando eu for... pra quando eu for assistir o stand-up internacional, né, da galera lá dos Estados Unidos, pra eu entender, assim, sabe? Não faça essa isso. Linguagem melhor. Vamos concentrar em outras formas de comédia mesmo. Sabe quem poderia estar aqui? Ó, a Tata Werneck podia fazer um stand-up e se inscrever no Globo de Ouro. Olha que massa. Já pensou? Imagina Seria ela indo melhor receber. Imagina ela lá no Globo de Ouro. Ia ser engraçado demais. Bom, vamos ficando por aqui então, né, Kel? A gente já comentou tudo do Globo de Ouro. O podcast está quase o tamanho da cerimônia. E você que quiser ver a lista completa de vencedores, é só entrar no cinematório.com.br. Lá tem a lista de vencedores e indicados completa. E você pode deixar a sua opinião também aí nos comentários. Pode mandar um e-mail, pode falar com a gente lá no grupo para apoiadores. Diga o que você achou desse Globo de Ouro. E quais são suas apostas para o Oscar 2026. Só voltando rapidinho nessa coisa do stand-up, eu acho que até a própria Wanda Sykes não tava muito animada. Ela tava meio irritadinha, não tava? Quando ela foi entregar esse prêmio, não tava? Eu acho. E, gente, eu queria falar só rapidamente também sobre o tapete vermelho. Eu acho que o destaque é o Mark Ruffalo. Porque eu achei ele bastante lúcido e corajoso. Quando foram entrevistar ele, né, pra falar do momento, ele disse, não, isso aqui é sempre um momento muito legal, muito divertido, bonito e tal, mas assim, sinceramente, não dá mais pra fingir, sabe? Esse mundo tá osso. E aí eu gostei muito, assim, dessa lucidez e dessa coragem que ele demonstrou no tapete vermelho. Então, o mais bem vestido do tapete vermelho pra mim foi o Mark Ruffalo, por isso. Concordo com você. Então, gente, beijo, até a próxima. Em breve, mais podcasts aqui no Cinematório. Fique ligado aí no nosso feed. Grande abraço, pessoal. Feliz 2026. Feliz 2026. Beijo. Até mais, tchau.